Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, no seu horário que vocês estão vendo o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de distribuição de medicamentos. Então, na aula passada, nós iniciamos falando do sistema hospitalar e hoje nós vamos falar do sistema de distribuição de medicamentos e como ocorre, essa distribuição de medicamento. Então, a distribuição ela tem que ser eficiente, econômica e segura. Então, ela tem que conter esses 3 itens aí. Então, para mim falar que uma distribuição de um medicamento ela é boa, ela tem que ser eficiente, rápida, e econômica, certo? Por quê? O medicamento, ele é a parte mais cara de um hospital, Porque tudo sai da farmácia hospitalar. Então, os curativos, o soro, tudo sai de dentro da farmácia. Então, a farmácia nós chamamos aí, de coração do hospital. Então, quem tem o maior custo dentro do hospital é a farmácia, E assim, os seus métodos de distribuição têm que ser métodos rápidos, métodos eficientes, Métodos e econômicos aí para reduzir o custo. Sempre a quantidade e especificação solicitadas e prazos estabelecidos. Então, se é para entregar até meio-dia, tem que ser entregue até meio-dia. E o medicamento, como eu disse agora, ela é uma alta parcela aí no orçamento do hospital. Então, ele é bem caro aí no hospital. Vou deixar aí um tempinho para vocês copiarem a tela.
E aí nós temos os objetivos aí, né, do sistema de distribuição. Os sistemas de distribuição, em geral, pessoal, eles têm os objetivos de reduzir os erros de medicação, racionalizar o controle, reduzir os custos, tá? Tanto de medicamentos vencidos, tá? Aumentar a segurança para o paciente, que vai saber qual medicamento que vai estar sendo utilizado. Acesso do farmacêutico para informações do medicamento e reduzir o tempo que a enfermagem dedica às tarefas, né, de administração do medicamento. Porque o farmacêutico ele é destinado para distribuição para medicamento. A equipe de enfermagem ela é a execução do medicamento e os médicos são diagnósticos. Então, cada um tem a sua função dentro do hospital, tá? Então, quando nós temos a equipe de enfermagem que faz a função do farmacêutico, tá errado, né? Porque a função da enfermagem é fazer a execução do medicamento. Vou deixar aqui os objetivos para vocês copiarem, que eu vou pedir no finalzinho da aula nas perguntas. E aí a gente tem fatores, né, que sempre interferem nos sistemas de distribuição.
que são as características de cada hospital, né, com a sua complexidade, que cada hospital atende um tipo aí, né, de paciente. Supervisão técnica adequada, né, que nós temos sempre que ter farmacêutico 24 horas dentro do hospital, e a gente sabe que muitas vezes não é o que acontece. A padronização de medicamentos atualizada, então sempre ter ali um médico saber quais os tipos de medicamento que ele pode utilizar, né? Então cada hospital ter essa padronização, que é muito importante, porque ele sabe que ele só pode prescrever aqueles medicamentos que estão ali, né? Porque sabe que o que vai ter. Gestão de estoque, né? Sempre o estoque está reforçado, sempre ter estoque, não deixar passar pouco estoque, né? Que isso é um trabalho também do farmacêutico, e sempre ter manual de normas e rotinas. Esse manual de normas e rotinas, ele é o POP. Então, tanto em drogaria quanto todo local que nós temos o farmacêutico presente, nós temos que ter um manual de normas e rotinas sempre atualizado, tá? Para sempre o paciente ter aí uma segurança maior, saber que o farmacêutico ele está observando esse trabalho realizado.
Então, nós temos três tipos aí, tá? De tipos de sistema de entrega tradicional e um que é o mais moderno, né? Que é a dose unitária. Então, vamos lá. Então, ao todo, nós temos quatro tipos de dispensação de medicamento: coletivo, individual, misto e dose unitária. Vou falar novamente: coletivo, individual, misto e dose unitária, certo? Então, vou deixar aí para vocês copiarem, porque vai cair quais são aí os tipos de distribuição de medicamento. Então, vamos falar aí do sistema de distribuição coletiva. O sistema de distribuição coletiva é dos sistemas mais antigos que nós temos, e ele faz a distribuição por unidade de internação ou serviço a partir de uma solicitação da enfermagem. Tem estoque nas unidades e a farmácia repassa os medicamentos. Então, como que isso funciona? Então, nós temos as unidades, né? Então, por exemplo, unidade 1, unidade 2, unidade 3. Então, por exemplo, unidade 1 só mulheres, unidade 2 só homens, unidade 3 gestantes, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, hoje, agora, né? Nós temos também unidades de Covid. Então, nós temos unidades separadas para facilitar os atendimentos. E aí, como que funciona esse sistema de distribuição coletiva? Os medicamentos ficam nas unidades. Então, as unidades têm um grande volume aí de medicamentos. Porém, nós vamos ver que de desvantagem nós temos várias desvantagens. Não sabe quais são os medicamentos que vão dar para o paciente. Muito erro, muita falha, tá? Além disso, roubo, né, de vários medicamentos. A gente não consegue ter, um farmacêutico não consegue ter um controle sobre esses medicamentos. Então, a gente tem várias falhas aí nesse sistema de distribuição que a gente vai ver. Vou dar um tempinho aqui para vocês copiarem.
Então, o sistema coletivo, pessoal, o médico prescreve, a enfermagem vai até ali na unidade, pega esses medicamentos na própria unidade e faz o que o médico prescreveu. A farmácia, ela distribui os medicamentos só nas unidades em uma quantidade muito grande. Então, a gente não consegue ter um controle de estoque. Isso acontecia muito antigamente. E tinha muita perca de medicamento, o medicamento vencia na unidade. Então, perca de dinheiro, que como a gente falou no início, a farmácia é o coração do hospital. Então, se eu tenho perca em medicamento, eu vou ter perca aí de dinheiro, né? Então, a enfermagem, ela recebe, prepara, administra e estoca medicamento. E essa função não é da enfermagem, de estocar o medicamento. A função de estocar medicamento é da farmácia. A enfermagem, ela só tem que administrar o medicamento e não preparar, estocar esse medicamento, certo? Vou deixar aqui para vocês copiarem.
Então, as desvantagens aí do sistema coletivo, né? Então, a desvantagem é a transcrição das prescrições, falta de revisão da prescrição pelo farmacêutico, porque o farmacêutico nem tem contato, né, com essa prescrição. Os remédios ficam todos ali nas unidades. E tem uma maior chance de erro de administração, porque o enfermeiro ele pode ali pegar um medicamento e fazer um medicamento errado, que não é aquele medicamento prescrito pelo médico, tá? Porque pode ter duplicação de doses, medicamento errado, dosagem errada e administração do medicamento aí de forma errada. E é uma outra desvantagem, é o maior tempo da enfermagem em atividades relacionadas ao medicamento. Então vamos lá, ó. A enfermagem ela gasta 25% do seu tempo para transcrever a prescrição, verificar o seu estoque, preencher solicitação, ir para a farmácia, aguardar a separação, transportar e guardar. Ou seja, esse tempo que a enfermagem gasta, ela poderia estar gastando esse tempo com o paciente na administração do medicamento, tá? Porque a função aí da administração do medicamento que é a função da equipe de enfermagem.
Então, a desvantagem aí, tá, da distribuição coletiva é as perdas e desvio. Não há um faturamento real, né, do custo dos pacientes e aumento dos gastos aí das instituições, que não é um fator aí que a gente quer, né? Então, a gente não quer que aumenta os gastos aí, né, de faturamento do hospital. E aí tem as vantagens, né? Que é o grande disponibilidade de medicamentos, né? Uso imediato, rápido de pegar o medicamento, redução do número de solicitações e devoluções, porém fica um grande número lá na unidade, baixo investimento, né, para implantação. Porém, gente, não é o pior método, o método coletivo, né? Um dos piores métodos aí que nós temos de distribuição de medicamento, tá? Ele não é um método muito utilizado, por ser considerado um dos piores métodos. Porém, vou deixar aqui para vocês copiarem as vantagens.
Perdão, gente, que estava sem áudio. Então, nós finalizamos aqui o sistema coletivo e iniciamos, tá? O sistema individual, tá? Então, o medicamento ele é dispensado por um paciente, geralmente por um período de 24 horas, tá? Ele é um dos sistemas que é utilizado hoje, tá? Em alguns hospitais, não é o melhor, tá? Porém, ele é um dos medicamentos utilizados. Direto, a cópia da prescrição e indireto, que é a transcrição. E a gente tem um controle aí dos medicamentos que sai de dentro aí da farmácia, tá? Então, o medicamento ele é dispensado por um paciente, geralmente num período de 24 horas, tá? Então, manda lá, por esse período de 24 horas, os medicamentos para as unidades. Então, a dispensação é feita por saco plástico, certo? E identificado aí pela unidade assistencial. E sempre por turno de 12 em 12 horas, no máximo 24 horas. Então, é dessa forma, ó, tá vendo? Então, vem os bins e os sacos plásticos que vão para as unidades para ser dispensado em 24 horas.
E aí nós temos o sistema, né, que a gente está falando individualizado, que é da seguinte forma: médico prescreve, né, remete a cópia para prescrição, a farmácia analisa, quantifica, transporta e entrega. E a enfermagem ela recebe, prepara e administra. A gente pode observar que nesse sistema nós não temos, né, vários medicamentos lá na unidade, como o sistema coletivo. Né? Então, nós não temos ali vários medicamentos nas unidades para ser distribuídos. Então, ele vamos falar assim, ele é melhor, né, do que sistema coletivo. Porém, ainda não é o melhor sistema que a gente conhece. Amiga, deixa eu pedir aqui pra mim ir no banheiro. E aqui nós temos as desvantagens, né, do sistema individualizado. Então, ele ainda permite erros de distribuição, consumo de tempo da enfermagem, mesmo assim, a enfermagem ainda tem o preparo aí das doses, ainda pode ocorrer perdas de medicamento, e aí aumenta o recurso de pessoas, né, porque aumentam pessoas ali dentro para fazer essa distribuição desse medicamento, aumenta as pessoas dentro da farmácia, porque antes poderia ser uma no coletivo, na individual eu preciso de mais pessoas trabalhando. E aqui nós temos as vantagens, né? Que tem a assistência farmacêutica, a atenção farmacêutica, essa revisão de prescrição, maior controle sobre o medicamento, né? O faturamento vai diminuir um pouco, né? Não vai ter um grande faturamento, porque não vai ter tantas perdas. E ainda tem redução, porque a gente não tem estocagem lá nas unidades.
Pessoal, então nós vamos encerrar aqui, tá? O individualizado e o coletivo. E aí na próxima videoaula nossa nós vamos falar do misto, tá? E também daí do melhor sistema que nós temos, né? Que é o de dose unitária, né? Que a gente trabalha em todos, na maioria dos hospitais aqui da nossa região. Que vocês até vão visitar um hospital. A gente está tentando agendar e devido ao Covid a gente ainda não conseguiu, né? Porém, vocês também vão ter essa visita. Então, né, para estar vendo. Então, aqui Poranga, Fernandópolis, todos trabalham com essa dose unitária. Então, vou deixar aqui para próximas aulas a gente já ver. Muito obrigada, até a próxima aula, meus amigos.